Oi, galerinha! Aqui é o professor Janderson. Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Tá? Seguindo a ordem de vocês, a gente vai entrar num assunto novo, um capítulo novo, organização do corpo humano. E agora a gente vai falar da primeira parte. Esse capítulo será dividido em dois. Na próxima aula vocês terão a continuação dessa aula. Bom, antes de começar, a gente tem que falar de alguns cuidados que o nosso corpo ele tem, ele merece ter, ele necessita ter, é necessário ter para ter uma vida com equilíbrio e saudável. Higiene, alimentação, repouso e lazer. Esses são os principais necessários. É necessário ter alguns cuidados para ter uma vida muito saudável. Tá? Alimentação equilibrada, higiene sempre antes de consumir qualquer tipo de alimento, lavar bem as mãos, antes de consumir a água, ferver ou filtrar. Tá? Com outros fatores, combinados com outros fatores, você vai ter muito mais saúde, tá? Muito mais saúde durante a sua vida. Outros fatores que podem estar atingindo a vida seria consumir drogas e sempre fazer com que tenha um equilíbrio emocional, tá? É muito importante fazer exames, é muito importante não consumir drogas, que esses fatores podem estar prejudicando o desenvolvimento da vida, tá? Então é necessário ter os cuidados combinados com outros fatores que deixarão a vida mais saudável e também mais longa, tá? Evitando consumir drogas, consumir álcool e sempre ter exames periódicos, sempre estar se preocupando com a saúde para manter o corpo humano em condições ideais para sobreviver. Então, nosso corpo ele segue uma organização, passando pelo princípio base das células. Essas células unidas formarão tecidos. Esses tecidos formarão órgãos. E esses órgãos farão parte de um sistema do corpo humano. Tá? Então, nosso corpo humano ele é formado por células, que são as partes menores. Esse conjunto de células reunidas formarão tecidos. Esse conjunto de tecidos formarão órgãos. E esses órgãos formarão um sistema do corpo humano, onde é encontrado todo o equilíbrio do nosso corpo. Tá? Então a gente vai pelo princípio, a célula. O que seria uma célula? A célula, tá? Ela é a menor estrutura viva encontrada em qualquer ser vivo. A teoria celular fala que todo ser vivo é feito por célula. Não importa a quantidade, tá? Pode ser uma célula ou várias células. Todo ser vivo é formado por célula. Isso inclui árvores, isso inclui fungos, bactérias, nós seres humanos. Então as células são pequenas estruturas vivas encontradas em qualquer parte do ser vivo. Então pode ser na unha, do dedinho do pé, no fio de cabelo, você vai encontrar células. Ela está espalhada por todo o corpo. Pode ser o ser vivo mais simples ou o ser vivo mais complexo. Todos eles são formados por células. Depois de muitas evidências, com o auxílio do microscópio, foi conhecido essa estrutura. A afirmação que todo ser vivo é formado por célula ficou conhecido como teoria celular. Essas pequenas estruturas vivas, células, elas só podem ser encontradas devido a alguns instrumentos que foram inventados para auxiliar, para ajudar na visualização e no estudo dessas estruturas.
A célula, a gente já viu, é a menor parte viva, a menor estrutura do ser humano ou de qualquer ser vivo. Todo ser vivo é formado por célula. Mas, até ser encontrada, ela passou por alguns instrumentos até ser formada completamente essa teoria da teoria celular. Os instrumentos mais usados são a lupa. Ela é bem simples. Por que ela é simples? Porque ela é formada por uma lente e cabo. A imagem ampliada pela lupa não vai muitas vezes, não tem muita ampliação. Então ela não tem um poder de aumento muito grande. Tá? Ela aumenta a visualização, mas não tanto como outros instrumentos. Então ela é bem simples. Ela é seguida de microscópio, como a gente já falou, é dividida em dois, em luz e eletrônico. O microscópio de luz ele é usado comumente, ele é mais usado. Ele pode ter um poder de aumento, de ampliação de 100 vezes até 2000. Tem o mais usado em laboratórios de escola, em aulas, em pesquisa, por ser mais barato e ter um aumento que dá para visualizar alguns seres vivos. O eletrônico ele tem uma ampliação maior. A ampliação dele, o poder de ampliação dele, de visualização, chega a mais de 2000. Tá? Então são mais complexos e tem um poder de aumento enorme. Só que são mais caros, né? Então são mais difíceis de ser encontrados. Tem um poder de visualização, são muito importantes, mas também eles têm um custo-benefício muito caro. Por ser mais barato e também ajudar e muito o microscópio de luz, ele é mais utilizado, por isso ele tem um uso comumente. Aqui está um exemplo, né, de um microscópio, algumas partes que você pode ser encontrado. O ocular, onde o observador coloca os olhos para poder observar a estrutura. A objetiva tem um poder de aumento, né? Você vai mudar a objetiva de acordo com o aumento da visualização, até quanto você quer que é possível visualizar aquele material. Então vocês vão aumentando a objetiva até encontrar um tamanho ideal. O revólver, onde fica as várias objetivas que vocês podem estar movimentando. A platina, onde se coloca o material que vai ser observado, né, com bastante cuidado, várias normas para você conseguir absorver o material ideal. E essas são as partes mais importantes de um microscópio de luz, né? É o microscópio mais comum, mais utilizado nesses locais de ensino e também de pesquisa. Então a gente viu que a célula é a menor estrutura de um ser vivo, né? Um ser vivo ele pode variar o seu tamanho, a quantidade de célula. Podem ser unicelulares, que é o ser vivo que é formado por uma única célula, e pluricelulares, que são seres que são formados por várias células. Os unicelulares, que são formados por uma única célula, são bem pequenos e invisíveis sem ajuda. Eles só podem ser visualizados com a ajuda do microscópio. Os pluricelulares são formados por várias células. Então eles são seres mais complexos, são mais evoluídos e são maiores, sendo possível visualização. Tá? Então um exemplo são os seres humanos. Nós somos formados por trilhões de células, enquanto que uma bactéria é formada por uma única célula. Então vocês verem a complexidade que é. Então seres unicelulares formados por uma única célula, pluricelulares formados por várias células. Aqui está a estrutura da célula, tá? Toda célula ela tem essa estrutura, ela segue esse padrão. Então a célula é formada por membrana, citoplasma e núcleo. Tá? Isso aqui é um exemplo de uma célula animal.
Próxima aula a gente vai ver uma célula vegetal. Então, uma célula animal, ela é formada por membrana, citoplasma e núcleo, uma célula. A membrana, ela é responsável por entrada e saída, tá? Então, é uma barreira que fica em volta da célula, cercando toda a célula. E essa barreira, ela serve como porteira, permitindo a entrada e a saída de algumas substâncias necessárias para manter a vida da célula. Então, a membrana ela é responsável pela entrada e saída. O citoplasma é um líquido que fica no interior da célula, onde é encontradas as organelas. As organelas são estruturas que fazem com que a célula funcione. Então, a célula ela precisa manter uma atividade, e essa atividade é realizada pelas organelas. O núcleo é onde fica o material genético, conhecido como DNA. A função do núcleo é o comando. Tudo que a célula vai realizar, vai fazer, quem comanda é o núcleo. Tá? Então, ele é como se fosse um chefe. Ele comanda toda uma realização de um trabalho da célula. O DNA, conhecido como ácido desoxirribonucleico, tem a característica do ser vivo. Então, todas as características, bagagens, carga genética herdadas dos seus ancestrais, todas estarão no DNA. Tá? São as características dos olhos, cabelo, ponta do nariz, formato das unhas, toda a característica está no DNA. E esse DNA está dentro do núcleo. Tá? Então, a célula é formada por membrana, citoplasma e núcleo. São as três estruturas básicas de uma célula animal. Meu muito obrigado. Espero vocês na próxima aula. Tchau.